O Márcio falou, e que eu tenho conhecimento aí de vários esportes, a gente estuda para isso, né? A gente trabalha com isso e já há muito tempo, toda a minha vida eu trabalhei com isso, e eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de passar aqui em Ponta Grossa por todos os segmentos esportivos que existem, né? Todos eles. A parte amadora, a parte lúdica, a parte profissional, Secretaria de Esportes do município, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Operário Ferroviário, a Liga Desportiva. Então não tem. Se procurar, não tem nenhum clubes clubes de serviço. Então, se procurar, eu passei por todas essas situações. E eu vivi coisas boas e não tão boas. Eu não chamo de ruins. Coisas boas e não tão boas. E a gente tem que estudar sempre, né? Para você saber, para você discutir uma modalidade, não tem como você discutir uma modalidade se você não, primeiramente, não souber o regulamento dessa modalidade, as regras dessa modalidade. Como é que eu vou discutir, por exemplo, judô, se eu não conheço o regulamento atual do judô, que andou mudando e mudando bastante? Primeiro eu tenho que saber o regulamento. O que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Né? Eu tenho que saber as regras. Primeiro as regras e depois o regulamento. O que é isso? Regras é inerente à modalidade. Regulamento é inerente à competição. Então, não é a mesma coisa. Pois bem, cheguei no Operário Ferroviário. Né? Há 10 anos atrás eu recebi um convite. Eu já tinha trabalhado no Operário em 83 e 84, onde o Operário era a Série B, do Paranaense, era a Série B, e nós conseguimos, a presidência inicial era de Djalma de Almeida César, a vice-presidência, Djalma já falecido, por óbvio, a vice-presidência de um rapaz extraordinário que eu tive o prazer de trabalhar, Dr. Iro Moara Mater, uma pessoa, aliás, um cracaço em basquetebol, e a gente já sabia como era o Operário Ferroviário, como ele era. Quem entra no Operário para trabalhar no Operário, aprende o Operário. Não é o Operário de hoje. Não era em 84 e também não era em 2014, quando eu voltei a ajudar Laurival Pontarolo. E aí que eu quero pegar as coisas, né? Até então, o Operário teve vários presidentes, uns foram bem, outros não tão bem, porque é assim que funciona. A parte esportiva, a presidência do próprio Operário, hoje é dividido, o Operário tem uma presidência e o grupo gestor tem outra, né? O futebol do Operário é dirigido por um grupo gestor. E as dificuldades todas, Márcio, todas que existiram e existiram para todo mundo, foram sempre muito grandes. Por um dos motivos é exatamente que Ponta Grossa gosta de futebol de uma maneira diferente das outras cidades. Ela gosta de futebol, mas ela vai pouco ao campo. Ponta Grossa vai pouco ao campo. O que vai pouco ao campo? Para nós termos o que vai acontecer hoje, 10 mil pessoas, eu vou arredondar, né? O estádio cabe 10.300, tá, eu vou arredondar. Para chegar 10 mil pessoas, olha que passou nesses 10 anos, né, de 2014 para cá, passaram muitos clubes interessantes aqui, jogando campeonatos e jogos oficiais, mas não chegamos em nenhum momento nem perto de 10 mil pessoas. O Operário luta e luta muito para conseguir novamente um número bom de sócios torcedores, que ajuda, que é um dos pilares de sustentação de uma equipe, é o sócio torcedor. E o grupo que dirige o Operário hoje está lutando com isso também, né? E essa luta é um tanto quanto inglória, mas é assim que a coisa foi feita. A Ponta Grossa, em termos esportivos, é esquisito. É muito esquisita essa cidade, em termos esportivos. É uma coisa impressionante. Eu já trabalhei em outras e é diferente. Mas, enfim, hoje vai acontecer um evento. Hoje é um evento. É preciso entender que esse jogo é um evento. E é evidentemente que é um evento esportivo, claro, ele é um evento esportivo de alto rendimento. Porque não é amador, é de alto rendimento. Todos que estarão lá, de alguma maneira, são profissionais. E o Operário chegou por sua própria conta. O Operário não pediu para estar na final e nem pediu
para que fosse no Germano Krieger. Não. Ele conquistou isso ao longo desse campeonato. De 10 anos para cá, houve uma melhora muito grande no profissionalismo do Operário Ferroviário. E agora que eu quero abrir um parênteses. Isso não quer dizer, absolutamente não quer dizer, que aqueles que não tiveram a possibilidade de levar o Operário a um título, ou uma disputa de título, foram incompetentes. Não é verdade. A dificuldade, e aí eu poderia citar aí 4, 5, 10 presidentes do Operário Ferroviário que passaram por lá e deram o seu melhor, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Às vezes simpática, às vezes antipática, às vezes nem simpática, nem empática, porque tem uma coisa também. Para você ser presidente de um clube de futebol, nós estamos falando de futebol. Um clube de futebol não vai ser a simpatia que vai fazer você ser aplaudido. Não vai ser a firmeza que vai fazer você ser aplaudido. É o resultado. Aquilo que você apresenta como resultado. Você pode ter 1,85 m, olhos azuis, cabelos lindos, bonito, honesto, sério, tudo de bom. Mas se você não tiver resultado, você não vai ser aplaudido. Não adianta. Vão reconhecer o teu trabalho? Até vão. Mas não como você gostaria e não como você merece. Então, eu estou aqui lembrando dos ex-presidentes do Operário Ferroviário. Daqui a pouco, o Operário pode ter mais um título estadual, né? Foi construído por esse grupo gestor, de 2014 para cá, foi. Mas para chegar a poder disputar o campeonato, em que ganhou o título lá atrás, há 10 anos atrás, numa jornada memorável no Couto Pereira, porque o Operário não ganhou só o título. O Operário deu um chocolate no Curitiba na hora de ganhar esse título. Na frente de toda a torcida do Curitiba, que levantou e aplaudiu o Operário Ferroviário, o que o Operário fez durante e no jogo decisivo. Dominou totalmente o Curitiba. Totalmente. Domínio. Os primeiros 10 foi do Curitiba, não teve 10 nenhum. Começou dominando, terminou dominando. E eu vi craque, como Alex, por exemplo, feito no Curitiba, jogador que rodou o mundo jogando, levantar, estava na frente da cabine onde eu trabalhava, levantar e aplaudir o Operário durante o jogo e no final do jogo, e com ele levantou uma massa inteira para aplaudir. Pois muito bem. 10 anos depois, o que aconteceu? Aconteceram coisas boas e não tão boas, mas isso é normal, né? Nós tivemos 2 títulos, Série D, Série C. Então o Operário tornou-se campeão brasileiro da Série D, tornou-se campeão brasileiro da Série C e luta muito na Série B para poder subir, né? O Operário teve um descenso também, né, no campeonato, voltou para C, recuperou-se, voltou para a posição que esteve. Tudo isso é disputa, tudo isso é luta, tudo isso é muita luta, né? Então, esse pessoal que hoje dirige o Operário, sabe, Márcio, que se eu tivesse no meu coração, guardasse mágoa de alguma coisa, eu não estaria falando isso aqui. Mas eu não tenho espaço no meu coração para ter mágoa, não. Eu falo do Operário Ferroviário, porque uma coisa eu posso garantir. E eu lembro o seu pai, por exemplo. E você, Márcio Martins. Eu só não quero me emocionar. Eu hoje vou torcer muito pelo Operário, por algumas pessoas que eu conheço. Para a senhora, Dona Tereza Cury, viúva de um dos maiores amigos meus, operariano, cujo pai foi presidente do Operário, né, diretor do Operário. Por gente, por exemplo, como o Moro. O Moro, agora, está aí, correndo por aí. Como o Zé Zozambuja, por exemplo, que me manda sempre reportagem, me manda uma extraordinária, até passei para o Rafael, daqui a pouco ele vai mostrar ali uma propaganda muito bem feitinha do jogo hoje, uma mídiazinha muito agradável de ser vista. Por gente como você, Chafi, que não sai de lá. Por gente como você, Márcio, que não vai ao estádio. Mas é operariano realmente, eu vejo, eu convivo. Um homem que é sócio-torcedor e que briga pelo Operário, para o Operário, ele só não vai ao estádio. Porque ele não gosta de ir lá. Pronto, fim de papo. Fim de papo.
né? E outros tantos aí que eu poderia enumerar, né? Pessoas que saem daqui, vão, acompanham o Operário, aonde ele joga, tem um amor enorme. E tantos mil pessoas, aqueles que eu sempre brinco, os 3.213, que não faltam nunca. O pessoal da curva, eu torço para o Operário por causa de vocês. Porque, na verdade, o título vai ficar, vem um troféu, vai lá para a galeria de troféus do Operário e tal, mas assim, os jogadores que vão jogar hoje, todos vão embora. Daqui a 2 anos não vai ter um deles aqui, serão outros que jogarão com a camisa do Operário. É assim. Se você pegar quem foi campeão em 2014, está conversando sobre o Operário hoje só. Só que acontece o seguinte, a cidade precisa entender que se tem algo que projetou essa cidade de Ponta Grossa foi o esporte. Ela já foi conhecida aqui pelo basquetebol que jogou, já foi conhecida aqui pelo futebol de salão que jogou, já foi conhecida aqui pelo futebol de campo que jogou e tantas outras coisas. Então, gente, isso é um evento. Vai aparecer, vocês vão ver, só vai aparecer Operário. A gente vai torcer e a gente acredita que vai ser campeão. E não é menosprezo ao Maringá. A gente acredita porque tem que acreditar. Senão também não adianta. Muita gente vai aparecer na fotografia. Muita gente vai aparecer porque é assim. Então, o reconhecimento daquilo que foi feito tem que acontecer. Não interessa se você não se dá bem com esse ou não se dá bem com aquele, se você despreza esse ou ele te despreza ou ele não. Não importa. Importa que o clube, que tem mais de 100 anos, está numa final no estádio acanhado, no estádio que não cabe 12 mil pessoas. Isso precisa ser visto, precisa se entender, porque agora chegou uma final de Paranaense. O Operário conquistou. O Operário veio, nesse tempo todo, em 10 anos, ele se inseriu na Copa do Brasil, está numa fase da Copa do Brasil respeitável, podendo até ir um pouco mais à frente ainda. O Operário é uma equipe conhecida na Série B. Se o Operário for o campeão do Paraná, senhores, acreditem no que eu estou dizendo. Não é só o jogo ali. Se o Operário for campeão do Paraná, o respeito que o Operário vai entrar junto, por exemplo, a equipes de arbitragem, quando o Operário entrar em campo, estará na Série B, estará em campo um campeão estadual. É um pouquinho mais difícil de você prejudicado. Estou falando isso porque eu sei que existe. Eu sei que existe. Né? Não viria aqui, eu sei que existe. O respeito se ganha ganhando jogo de futebol. Título, então, evidentemente, é o ápice daquilo que você faz durante um campeonato. Então, esse jogo de hoje, ele não é só terminou, a gente é campeão, vamos beber. Não é só isso, não. Esse jogo de hoje é importante para a cidade inteira de Ponta Grossa, que tem 400 mil habitantes. Ali no papel é 300 e não sei quantos, mas nós temos 400 mil. E a cidade precisa disso. As pessoas precisam entender o que é Ponta Grossa. Eu mesmo trabalhei em competições que a pessoa do lado, isso aconteceu em Campinas, um Operário em Campinas e Ponte Preta, do rapaz sair da cabine do lado e perguntou aonde é Ponta Grossa. Eu fui educado, até por causa de Ponta Grossa e da rádio que eu tinha a camisa vestida. Eu tinha que ser educado. A vontade que eu tive era falar uma outra coisa para ele, né? E fazia parte da Rádio Bandeirantes de São Paulo, a rádio sediada ali em Campinas, né? Que trabalhava com a Bandeirantes. Hoje não tem mais isso. Hoje você vai no Maranhão e sabem que é este o Operário, tem 6 no Brasil, ou 7. Mas que este Operário Ferroviário Esporte Clube, esse todo mundo sabe que é de Ponta Grossa, Paraná. Então não é só um jogo hoje. Hoje não é só um jogo. Hoje é muito mais do que um jogo. E o pessoal lá de baixo sabe disso. Então, tudo pode acontecer num jogo de futebol. E é aí que é importante, Márcio. É um jogo. Se é um jogo, um resultado vai acontecer. Em 3 resultados, um vai acontecer. Só que o título acontece hoje. Ou ele vai para a belíssima Maringá, ou ele fica na belíssima Ponta Grossa. Nós sabemos disso. Então, nós temos que nos preparar também, acreditar, torcer. E essa torcida, ela tem que ser... Eu vou dar um exemplo. Como é a torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians conseguiu combinar entre eles, olha só,
São milhares. Que durante a partida não tem vaia. Durante a partida não tem reclamação. Ela vem depois. Terminou, ganhou, festa. Não ganhou, eles descem a lenha. Depois. E hoje tem que acontecer isso também aqui no Operário Ferroviário. Durante é apoio o tempo todo. Se eles abrirem, saírem na frente, ou nós não sairmos, ou nós sairmos, não importa. Importa que esses jogadores precisam ser apoiados todo o tempo. Todo o tempo. Se não acontecer o que nós esperamos, é preciso lembrar também que o bem público não tem culpa, o particular também não tem culpa, porta de loja não tem culpa, carros não tem culpa, entendem? O que eu quero dizer é isso, não vai descontar o que não aconteceu na volta para casa ou nas ruas da cidade. A gente tem que entender isso. Porque, na minha opinião, a tal capital cívica do Paraná ficou um pouco para trás há muito tempo. Há muito tempo. Mas a gente não pode esquecer disso. E todos vocês que não ajudaram nunca o Operário Ferroviário e que vão aparecer na fotografia, parabéns. Parabéns. De qualquer maneira, vocês estão vivos. Poderiam ter feito algo mais, não fizeram. Tudo bem, não fez. Lá em 2014 foi a mesma coisa. E principalmente nas antigas diretorias que sofreram muito. Presidentes tiravam dinheiro do bolso, eu não vou citar nome, mas presidentes tiravam dinheiro do bolso, e não era pouco, para poder manter esse time na Série A do Paranaense, porque daí sim é campeão. Boa sorte ao Operário Ferroviário, muita fé. Acredito no Operário, o jogo é muito difícil e vai ter que, aí sim, a camisa aí é para os jogadores. Porque, na verdade, o técnico já fez o que tinha que fazer. Ele hoje, né, ele já foi treinador durante a semana. Hoje ele é técnico. Hoje ele vai explorar o ponto fraco do lado de lá. E vai tentar... Com aquilo que ele treinou durante a semana. Ele treinou durante. Ou sendo uma pessoa de uma leitura muito boa, corrigindo algumas coisas na hora e aquela carta na manga. É difícil, mas eu acho, sim, que o Operário será o campeão do Paraná. Num jogo muito duro, num jogo muito difícil. Agora, meu irmão, eu tenho falado no 2 em Campo, e mesmo com o Marcílio pela manhã, que quando a gente era atleta profissional, às vezes o médico chegava para você e dizia, como é que está a ansiedade? Já é mortal. Ok. Quer remédio? Não, quero remédio. Né? Remédio para ansiedade normalmente dá sono. Quando chegava no dia do jogo, na hora do jogo, e você estava escalado, ele olhava e dizia, quer tomar alguma coisa? Eu disse, não, senhor. Eu quero um gole de conhaque. Ele trazia. O médico entregava. É isso que você quer? É. Se o jogo atrasasse, eu estava roubado. Porque aí amolecia. O que eu quero dizer é o seguinte, a ansiedade faz parte. Quem não tem ansiedade num momento como esse morreu e não sabe. É isso, gente. Boa sorte ao Operário.